Olá pessoal, deixa eu apresentar para vocês um artigo bem interessante que foi publicado na Nature, publicado há muito pouco tempo, se você estiver vendo esse vídeo, obviamente, em 2018. Só um detalhe, nesse vídeo minha voz está um pouco esquisita, mas é porque eu estava rouco até anteontem, então, enfim, ela está um pouco diferente do normal, não que o normal não seja esquisita, mas nesse vídeo está especialmente esquisita. Mas vamos lá. O artigo foi publicado na Nature Chemistry, portanto, com certeza é um artigo muito relevante. Ele tem como título um novo tipo fundamental de isomeria conformacional. Os autores eles estão descrevendo que descobriram um novo tipo de isomeria. E esse novo tipo de isomeria, por ser exatamente novo, não é descrito na literatura, nem tem nenhuma citação na IUPAC. Então eles acabaram dando um novo nome para esse tipo de isomeria com um novo conjunto de descritores. Então, esse novo tipo de isomeria eles chamaram de acamptisômeros. Isso aqui é uma espécie de transliteração direta do inglês. Não sei se em português ficaria campt assim, ou trocaria o K por um C, enfim. Esse novo tipo, então, de isômeros, os acamptisômeros, tem esse nome porque acampt significa inflexível. Eles estão trabalhando com um sistema rígido. Essencialmente, o complexo padrão, o sistema padrão que eles estão trabalhando é uma ponte boro-oxigênio-boro, onde esses dois átomos de boro, na verdade, estão dentro de um anel porfirínico. Então, um sistema rígido, a princípio inflexível. Essencialmente, o que eles estão fazendo aqui é pegar esse átomo de oxigênio e jogar ele para baixo ou para cima. Em um processo muito parecido, bom, peguei isso aqui da minha esposa, não sei se é um grampo, enfim, não sei o nome específico. Imaginem, aqui você teria nas pontas os átomos de boro, e imagine aqui no meio o átomo de oxigênio. Então isso aqui seria um isômero. O outro isômero seria forçar isso aqui para baixo. Então seria um outro isômero. A relação entre esses dois isômeros é o chamado acamptisômeros, ou acamptisomeria no caso. Mas vamos dar uma olhada aqui no sistema específico. Bom, primeiro ele pega aqui o que seria o oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Isso aqui é o dimetiléter. Se você pega esse átomo de oxigênio e força para baixo, ele chama isso daqui de BAI, inversão do ângulo de ligação. Você transforma esse acamptisômero nesse acamptisômero, sendo que, na verdade, esse acamptisômero ou essa molécula e essa molécula aqui correspondem à mesma coisa. Basta você rotacionar essa molécula aqui em 180 graus que você acaba obtendo de novo esse isômero inicial. Então, em moléculas assim, não existe o acamptisomerismo. O acamptisomerismo vai aparecer quando essas moléculas estão em uma estrutura rígida. Então aqui nós temos a ponte boro, oxigênio, boro. Quando esse oxigênio aqui é forçado para baixo, essas ligações vêm para baixo, essas ligações aqui inclinam um pouco para baixo e esse anel aromático vem para cá. Nós formamos então essa estrutura. Se eu rotaciono essa estrutura em 180 graus, eu não consigo obter a estrutura inicial. Então a relação entre isso daqui e isso daqui é a acamptisomeria. Eu formo então dois compostos que apresentam uma relação de isomeria e essa relação de isomeria até então não havia sido descrita na literatura. Vamos pegar aqui um exemplo que eles trabalharam especificamente, que é com esse anel porfirínico substituído aqui na ponta. Eles conseguiram colocar aqui a ponte boro-oxigênio-boro. Eles conseguiram produzir um total de 4 compostos. Na verdade, eles produziram 2 diastereoisômeros, 2 pares de diastereoisômeros, e cada um desses pares tem, na verdade, 2 enantiômeros. E ele consegue separar esses enantiômeros porque utiliza um HPLC quiral. Ainda seria possível formar os compostos 4A e 4B, 5A e 5B, pelo menos teoricamente. Então, teoricamente, seria possível um total de 8 compostos. Entretanto, eles só conseguiram 4 e eles justificam a ausência desses 4 compostos devido às suas energias relativas. Eles concluem isso com base em cálculos de DFT. Muito bem, esses dois compostos, esses dois pares que eles não conseguem isolar, que seriam 4A e 4B, 5A e 5B, eles têm um padrão cis, porque esses átomos de flúor estão no mesmo sentido. Aqui é a mesma coisa, os dois átomos de flúor no mesmo sentido. Agora, os compostos que eles conseguem isolar, que é o 2A e 2B, 3A e 3B, já tem um padrão trans. O flúor está para um lado e o outro flúor está no outro lado, está abaixo do que seria ali a cavidade do anel porfirínico. A mesma coisa aqui, um está para cima e o outro está para baixo.
Mas como então são nomeados esses compostos que eles chamam de acamptizômeros? Bom, vamos olhar aqui. Nós temos um total de 8 estruturas. Esses em azul foram sintetizados, esses em rosa foram apenas previstos. Então percebam, notem que esse conjunto de 3 anéis estão pintados de amarelo. Isso porque o átomo de boro aqui ele está fechando esse anel. Então ele faz com que o átomo de boro esteja no mesmo plano dos demais anéis. Então aqui nós temos uma vista lateral, essa daqui é a imagem especular, e a imagem especular não é sobreponível. Então esse composto aqui é o RR, e esse daqui é o seu enantiômero SS. Além disso, aqui aparecem os índices A e P, que daqui a pouco eu explico para vocês. Bom, esse composto aqui então ele consegue sintetizar, esse daqui não. Notem que nenhum anel está pintado, isso porque o átomo de boro aqui ele não está no mesmo plano do anel, diferentemente desse átomo de boro aqui e desse átomo de boro que está no mesmo plano do anel. Esse daqui está fora, esse daqui está fora. Nesse caso, ele tem um composto R e S, e aqui o seu enantiômero, a sua imagem especular, o S e o R. Aqui embaixo, ele consegue sintetizar, percebam, esse conjunto aqui de anéis estão todos pintados, porque esse átomo de boro ele acaba no mesmo plano dos anéis, ele fecha ali o plano dos anéis. Aqui nós temos o composto RR e aqui tem o seu enantiômero SS. A diferença entre o de cima e o de baixo, porque aqui nós temos o RA e RP e aqui nós temos o RP-RA. Essa nomenclatura A e P está associada à camptizomeria. E aqui nós temos outros dois pares, não foram sintetizados. Nesse caso, nós temos os átomos de boro tanto de um lado quanto do outro fechando os anéis. Então esse átomo de boro aqui está no mesmo plano dos anéis, assim como esse átomo de boro, embora a figura não pareça tanto. Aqui nós temos o composto Rp e Sp, e aqui o seu enantiômero Sp-Rp. O que acontece? Aqueles que apresentam o símbolo P, P significa parvo, e parvo passa a ideia de pequeno. Todos eles que apresentam o símbolo P, o átomo de boro ele está no mesmo plano dos anéis. Então, por exemplo, aqui nós temos dois P's, isso porque tanto esse boro quanto esse boro fazem parte do plano dos anéis. Aqui nós temos um único P, isso porque apenas um boro faz parte do plano dos anéis. Aqui em cima nós temos um P, só que no caso é o outro átomo de boro, porque ele está no plano dos anéis, esse boro aqui. E aqui nós não temos nenhum P, porque nenhum átomo de boro faz parte do plano onde estão os anéis. Aqueles que recebem o índice A, o A vem de amplo. E esse amplo passa a ideia, obviamente, de grande, de largo. E nesse caso, são aqueles átomos de boro que estão fora do plano dos anéis. Então, um átomo de boro que está no plano do anel recebeu o índice P. Agora, um átomo de boro que está fora do plano dos anéis recebeu o índice A. Então, esses são os descritores novos, amplo e parvo. Só que essa forma de descrever é um caso específico para esse sistema. Eles criam um sistema de nomenclatura bem mais abrangente, que serviria para qualquer novo acamptizômero sintetizado. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui da forma mais breve possível. Aqui nós temos a estrutura, ele define M como sendo o centro, X como sendo o átomo em ponte e aqui o outro M. Além disso, ele cruza aqui um eixo E entre os dois átomos onde o M está ligado, um outro eixo E onde o outro átomo está ligado, e ele passa aqui uma perpendicular que junta esse eixo E com esse eixo E. Olhando de perfil, nós temos isso daqui. Esse M é o boro, esse X é o oxigênio, esse M é outro boro, nesse caso específico. E esse daqui é o eixo. O que acontece? Aqui existe um ângulo que ele chama de θ1. Quando nós pegamos esse átomo em ponte e jogamos aqui para baixo, transformamos ele em seu acamptizômero, nós temos aqui um novo ângulo θ. Esse θ aqui que ele vai chamar de θ'. Se a gente faz θ1 dividido por θ1', e esse número aqui é o número maior do que 3/2, a relação entre eles, ele chama de amplo. Agora, se ele pega aqui o θ2, que é um ângulo pequeno, e ele divide esse θ2 pelo θ2', ou seja, o θ equivalente gerado no acamptizômero, aparece aqui, esse ângulo aqui vai ser um ângulo menor do que 1. A relação dele fica em torno de 2/3.
Então, quando essa relação de θ sobre θ' fica em torno de 2/3, ele chama de parvo, ou seja, pequeno, ângulo pequeno, relação pequena entre os ângulos. Quando esse ângulo é maior ou igual a 3/2, ele chama de uma relação ampla. Então, assim que ele define os descritores, o amplo e o parvo. A mesma coisa ele fez aqui. Ele pegou o M, que está aqui, pegou o átomo e ponte e outro M aqui. E aqui nós temos os limites dos eixos. Bom, aqui nós temos o θ1, que é um ângulo pequeno, e aqui nós temos, ele chamou aqui de θ1, só que na verdade é o θ2, ele acabou errando. Quando a gente pega esse átomo X e joga aqui para cima, converte então em seu acampo isômero, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, estou fazendo exatamente esse efeito, estou pegando isso daqui e fazendo isso. Ou seja, nesse caso, estou puxando, que seria o átomo central, jogando ele para cima, e eu formo então o seu acampo isômero. Ao formar então o acampo isômero, esse ângulo θ1 tem o equivalente θ1', que é bem maior. θ1'. Como o θ1' é maior, isso aqui vai ficar ali na faixa do que ele chama de 2/3, ou seja, uma relação pequena. Se é uma relação pequena, esse M recebe então o descritor parvo. Agora, quando a gente pega o θ2, aqui nós temos um ângulo grande. Quando nós transformamos esse acampo isômero, esse θ2' aqui é bem menor. Esse valor então vai ser um valor grande, vai ficar em torno de 3/2. Esse valor grande ele chama de amplo. Então, nesse caso, esse segundo átomo aqui recebe o descritor amplo. Bom, pessoal, era isso então que eu queria mostrar para vocês. Os autores eles alegam que nenhum sistema de nomenclatura presente nos compêndios da IUPAC seria capaz de diferenciar esses compostos que eles isolaram. Então, eles próprios inventaram esse novo sistema de descritores, esse novo sistema de nomenclatura. Resta saber quando que isso vai aparecer nos livros de Química Orgânica. Bom, já me preparando, eu vou colocar esse mesmo vídeo, apresentar esse sistema de descritores lá no meu curso de Química Orgânica, que, por sinal, se você quiser aprender Química Orgânica de maneira aprofundada, equivalente aos cursos de Química Orgânica 1, 2 e 3 da graduação, estiver se preparando para o concurso, para uma prova, enfim, assine meu curso de Química Orgânica, eu vou deixar o link aqui na descrição, juntamente com o link desse artigo. Bom, agora eu quero saber de vocês. Gostaram do vídeo? Então, se gostaram, compartilhe esse vídeo principalmente com o seu professor de orgânica, ou se você for professor de química orgânica, compartilhe com sua turma. Isso aqui mostra, então, um novo caminho da química orgânica. E, como disse, quem sabe daqui a algum tempo não está nos livros de química. Então, se gostaram, compartilhe o vídeo, dê o seu like, se inscreva na Universidade da Química e não se esqueça também de ativar as notificações.